Devemos compreender que a posição do homem diante de Deus é a de um pecador. Agora, consideremos por que Deus estabeleceu a lei. Uma vez que compreendida a lei, seremos capazes de compreender a obra de Deus. Deus sempre soube da condição do homem, mas o homem conhece a sua própria condição? Posto que o pecado foi manifestado diante de Deus, ele também deve ter sido sentido na consciência do homem. Todavia, a consciência do homem está apercebida do pecado? Infelizmente, não. Porquanto o homem não percebe o pecado, precisamos do operar da lei. Neste vídeo vamos estudar este assunto. Que é a lei? A lei nada mais é do que a exigência de Deus para que o homem trabalhe para ele, trabalhe para Deus. Em Romanos, Efésios e Gálatas, o apóstolo Paulo mostra repetidamente que o homem é salvo pela graça, não pela lei. Em outras palavras, o homem é salvo porque Deus trabalha para o homem, não porque o homem trabalha para Deus. Não é uma questão de sermos algo diante de Deus ou de fazermos algo para Deus, mas do próprio Deus vir para o nosso meio, a fim de tornar-se algo e fazer algo por nós. Essa é a razão de o apóstolo, sob a revelação do Espírito Santo, constantemente enfatizar este ponto, que tanto para os gentios como para os judeus a salvação procede absolutamente da graça e não da lei. Queremos gastar algum tempo para ver que é impossível o homem ser salvo pela lei. Não estou usando o termo lei em referência à lei mencionada no Antigo Testamento. Lei, conforme aplico aqui, refere-se a um princípio, isto é, o princípio de o homem trabalhar para Deus. Veremos que a nossa salvação depende ou não de fazermos algo para Deus. A maneira como utilizo a palavra lei não é sem base bíblica. O apóstolo Paulo usava as palavras de um modo muito preciso e significativo. Na Bíblia, a palavra Cristo é frequentemente usada. Na língua original, algumas vezes não há o artigo definido antes da palavra Cristo. Em outras ocasiões, existe um artigo definido, e neste caso, podemos entendê-la como o Cristo. Infelizmente, não muitas versões traduzem isso precisamente, ou seja, corretamente. Outra palavra frequentemente usada é fé, a palavra fé. Algumas vezes há um artigo definido na frente dela. Nesses lugares é a fé. Da mesma forma, existem lugares na Bíblia onde a palavra lei também tem um artigo definido antes dela, e devemos ler a lei. Os significados dessas poucas palavras com o artigo definido são bem diferentes de seus significados sem o artigo definido. Por exemplo, quando Cristo é mencionado, refere-se ao Senhor Jesus Cristo, Cristo sem o artigo. Mas quando o Cristo é mencionado, você e eu também estamos incluídos. Quando a Bíblia fala do Cristo individual, não há artigo definido. Mas ao falar do Cristo que nos inclui, encontramos o Cristo. Quando a Bíblia fala do nosso crer individual, ela usa fé, sem o artigo. Todavia, ao falar naquilo que cremos, isto é, nossa fé, ela usa a fé. Os tradutores da Bíblia sabem que sempre que a Bíblia menciona a fé, ela não está se referindo ao nosso crer normal, mas aquilo em que cremos. Que então é a lei?
Na Bíblia, a lei sempre se refere à lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento. Porém, se não houver o artigo definido antes de lei, esta refere-se à exigência que Deus faz ao homem. Portanto, tenhamos em mente que lei na Bíblia não se refere meramente à lei dada a nós por Deus, por intermédio de Moisés. Em muitos lugares na Bíblia, lei refere-se ao princípio que Deus aplica a nós, ou ao princípio da exigência de Deus para conosco. A lei significa apenas a lei mosaica, a lei dada no Monte Sinai, ou a lei do Antigo Testamento. Ela também significa as condições para a comunhão entre Deus e o homem. A condição para a comunhão entre Deus e o homem é a exigência que Deus faz ao homem, o que Deus quer que o homem faça e execute para ele. O homem é salvo pelas obras da lei. Deus salva o homem porque este faz coisas por ele ou para ele. Todo mundo diz que devemos fazer o bem antes de Deus nos salvar. Se pusermos isso em termos bíblicos, significa que devemos ter as obras da lei a fim de sermos salvos. Os que falam dessa maneira cometem dois grandes erros, dois graves erros. O primeiro é que desconhecem quem é o homem. O segundo é que não compreende qual era a intenção de Deus ao dar a lei ao homem. Se soubermos o que somos, certamente não diremos que o homem precisa ter obras da lei para ser salvos. E se conhecermos o propósito de Deus ao dar a lei, tampouco diremos que o homem pode ser salvo pelas obras da lei. Por ter cometido esses dois grandes erros, o homem carrega um conceito errado e diz coisas erradas. Vamos analisar mais de perto estes assuntos. A primeira coisa que devemos ver é que a lei não foi, de modo nenhum, a intenção original de Deus. A lei foi acrescentada posteriormente. Ela foi introduzida para satisfazer certas necessidades urgentes. Ela foi produzida para cuidar de coisas que foram introduzidas ao longo do percurso. A lei não estava na intenção original de Deus. A graça estava. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 9 e 10, é dito: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo diz-nos que Deus tinha um pensamento e que esse pensamento começou antes dos tempos eternos, antes da criação do mundo. Esse era o pensamento original de Deus. E que tipo de pensamento era? Paulo diz que essa graça foi nos dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos, antes de o homem pecar e até mesmo antes da criação do mundo, Deus já havia tomado a decisão de dar-nos sua graça por meio de Cristo Jesus. Portanto, a graça era o pensamento original de Deus. Era algo que Deus planejou desde o início de tudo. Por que Deus quis dar-nos a graça? Paulo diz que Deus
nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. A vontade de Deus é dispensar sua graça, e essa graça nos salva. Ele nos salvou e nos chamou com santo chamamento, para que desfrutemos sua glória. É isso que a graça de Deus está fazendo. Ele desejou salvar-nos e chamar-nos com santo chamamento, segundo o seu propósito, segundo o que ele planejou fazer. Aqui Paulo foi muito cuidadoso. Ele acrescentou uma frase para mostrar-nos se a lei está ou não de acordo com o propósito de Deus. Ele diz, não segundo as nossas obras. A salvação de Deus não é de acordo com o quanto podemos fazer por Deus. Não é segundo o quanto de responsabilidade podemos assumir diante de Deus. Pelo contrário, é Deus vindo cumprir algo por nós. E é Deus dando-nos sua graça. Essa graça sempre esteve relacionada com o seu plano. Assim, lembremos-nos de que, antes dos tempos eternos, o pensamento de Deus era a graça, não as obras nem a lei. Paulo continua, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta graça não havia sido manifestada até agora, portanto, vejam que, embora essa graça estivesse planejada há muito tempo, foi somente quando o Senhor Jesus veio que conhecemos o que realmente a graça era. Que faz essa graça por nós? Prossigamos lendo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Quando o Senhor Jesus foi manifestado, ele aboliu as obras, bem como o resultado das obras. O resultado de obras más é a morte. Mesmo que você tenha feito as piores obras, o máximo que a lei pode fazer é exigir a sua morte. Após sua morte, a lei nada mais pode fazer. Você poderia perguntar, o que acontece se minhas obras não violaram a lei? Ainda assim, preciso morrer? Sim, você precisa. Mas o Senhor também anulou a morte. O Senhor aboliu as obras e também a morte. Esse é o nosso Evangelho, o qual foi planejado antes dos tempos eternos, embora não tenha sido manifestado até o aparecimento do Senhor Jesus. Assim, o pensamento fundamental de Deus era a graça. Em Gálatas capítulo 3, versículo 21, é dito: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Os de pouco conhecimento podem dizer que a lei contradiz a graça. É correto dizer que a lei e a promessa são duas coisas completamente diferentes, mas não há nenhuma contradição. A lei é meramente o servo da promessa. É algo usado por Deus e inserido por Deus. Lei e promessa podem parecer contrárias em natureza, mas, nas mãos de Deus, elas não são nada contraditórias. A lei foi usada por Deus para cumprir seu propósito. Sem a lei, a promessa de Deus não teria sido cumprida. Por favor, lembre-se de que Deus usa a lei para cumprir esse objetivo. Portanto, a lei e a promessa em nada se contradizem. Paulo conclui desta maneira: porque, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Versículo 21 de Gálatas. Se um homem pudesse obter justiça pela lei, ele poderia ter vida por meio da lei. Entretanto, o homem não pode fazer isto. Portanto, a Escritura encerrou tudo sob o pecado. Versículo 22 de Gálatas também. Que foi que Deus usou para encerrar-nos a todos? Ele utilizou a lei. Quem quer que seja encerrado pela lei tem de admitir que é um pecador. Deus encerrou tudo sob o pecado
para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Versículo 22, a segunda parte, aqui em Gálatas. A lei de Deus é algo que Deus usa para nos levar à salvação. Cada um de nós foi encerrado. Cada um de nós é um pecador. Deus utilizou a lei a fim de mostrar-nos que somos pecadores, para que Ele, Deus, possa salvar-nos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, agora depois de salvo pela graça, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.